Bom dia, minha grande gostosa, né? Se você já tá na CG, se você tá fazendo Desperte-se, Liberte-se, você com certeza já tem essa consciência de que você é uma grande gostosa. E se você não tá, com certeza daqui a pouco você tá fazendo parte dessa constelação e se descobrindo aí uma grande gostosa. E esse vídeo também, ele é o esquenta da sala secreta do Dia dos Namorados, né? É o segundo vídeo que eu tô enviando e eu vou trazer uma reflexão para vocês rápida, não vai ser enorme igual aquele de ontem, sobre o conto do Barba Azul. Muitas mulheres já ouviram o conto do Barba Azul, muitas até não leram o livro, o conto, mas tiveram acesso através de Mulheres que Correm com os Lobos, ouviram alguma coisa falando sobre isso. Então eu vou resumir e vou trazer uma reflexão para vocês muito importante sobre relacionamento a partir da ótica do conto do Barba Azul. Todas nós já passamos por isso até mais de uma vez. Eu já caí no conto do Barba Azul muito mais de uma vez. Acredito que você também. O Barba Azul, ele era um homem muito bonito, tá? De barbas azuis, então ele tinha esse diferencial, ele era assustador porque ele tinha as barbas azuis, mas ele era um homem muito bonito, muito sedutor, que morava num castelo fantástico. E ele já tinha sido casado várias vezes. E todas as vezes que ele era casado, que ele casava, a esposa sumia. Então ele tinha uma má fama. Apesar, e aí você vai contextualizando na sua vida, tá? Então, apesar dele ter aquele envolvimento, aquele encantamento, dele ser aquele homem que trazia um deslumbre, ele causava uma certa estranheza, uma certa desconfiança, né? E daí, o que aconteceu? Tinha uma família com 3 ou 4 irmãs, não lembro do detalhe, e a mais nova delas se encantou pelo Barba Azul. E aí o pai ficou preocupado, os irmãos ficaram preocupados, as irmãs também, que eram mais velhas, ficaram preocupadas, porque, né, tinha aquele encantamento. O Barba Azul, tô resumindo muito a história, procurou e pediu em casamento, e ela ficou doida para casar com o Barba Azul, e a família falou assim, opa, será que ele é uma boa pessoa para você? Porque ele tem uma má fama, né? E aí você vai contextualizando isso com a sua história, tá? Tô aqui só narrando os fatos, mas você vai adequando aí o babado da sua história. E aí mesmo ela com vários indícios de que aquilo não ia dar bom, porque ela sabia dos antecedentes dele, que as esposas sumiam, que ele já tinha sido casado várias vezes, ele sabia, né? A família tinha alertado, ela decidiu casar. E ela decidiu casar e ela falou assim para as irmãs, essa frase é a frase que muda, que vira o jogo em relação quando você descobre isso, o contrário disso, você entende qual é o seu lugar e isso desperta a sua potência magnética, tá? Então, com todos os contras, ela virou e falou assim para as irmãs, né? Quando as irmãs questionaram se ela realmente queria casar com Barba Azul e morar no castelo dele. E daí ela virou e falou assim, mas a barba, olhando de perto, a barba dele nem é tão azul assim. Já aconteceu com você, de você saber da história do cara, você ver a conduta do cara, aí às vezes ele tá muito estranho com você ali no WhatsApp, não trepa nem sai de cima, te deixa insegura, te deixa se sentindo mal, e aí quando ele aparece é tudo muito lindo e maravilhoso, e você pensa assim, nossa, mas ele me trata bem, né? A barba não é tão azul. Você ameniza o lado negativo, que às vezes é muito evidente, para sobrepor ao lado positivo. E estrelas, pensem em uma coisa, o homem tratar a gente bem é o mínimo, até porque ele tem a intenção de te levar para cama. Você vai para cama com alguém que te trata mal, né? Então o mínimo que ele tem que fazer quando ele está no encontro com você é ser agradável, é tratar bem. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Isso não é que ele é um homem especial, ele simplesmente é um homem que está fazendo o mínimo dele. E é muito importante que vocês entendam e saiam desse mood do mínimo, né? Mas aí vamos lá, então, quantas vezes você já não pensou isso? Ah, a barba dele não é tão azul, ah, não é tão grave assim quando ele some e eu fico ansiosa esperando por ele. Ah, não é tão grave assim quando no final de semana ele não me chama pra sair. Ah, não é tão grave assim e você fica ali passando pano pras atitudes do cara. Principalmente se você já sabe, ah, foi casado,
Eu me lembro, e assim, eles dão sinais. Eles dão sinais, a gente não vê porque a gente não quer. Eu me lembro da primeira vez que eu saí oficialmente com o pai da minha filha para jantar romântico, né? Nós nos conhecíamos, nós trabalhávamos juntos há 10 anos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E depois de 10 anos eu decidi sair com ele. Foi no momento que ele me disse que estava separado também. Guardem essa informação, me disse. Mas enfim, e aí eu me lembro dele falando assim, porque o sexo depois de um tempo, o sexo depois de um tempo com a minha ex-mulher ficava muito burocrático, ela só usava calcinha bege, não queria fazer posições, era só papai e mamãe. Cara, olha só, e a gente cai no golpe, porque nessa época eu já tinha uns 35 anos, tá? 34 talvez, porque hoje eu tenho 43, mas já tem um tempo que eu devia ter por aí, 34 anos, mais ou menos, psicóloga com muitos anos de formada, não vou perder tempo de fazer conta aqui, experiente em atender mulher, experiente em todas as áreas, e eu caí nesse conto, porque eu achei que a barba dele não fosse tão azul, que ruim fosse a mulher. Então, assim, quantas vezes que isso já aconteceu? E aconteceu comigo outras vezes também. Tô dando esse exemplo que é o clássico, entendeu? Porque hoje, se o cara senta comigo e fala mal da ex-mulher, principalmente da vida sexual deles, né, que usa calcinha bege, que o sexo é burocrático, que ela só fazia papai e mamãe, eu vou falar, cara, esse cara não é uma pessoa que serve, a barba dele é muito azul, deixa eu ir embora. Mas na maioria das vezes a gente ameniza e a gente desloca sempre o erro para outra pessoa e, enfim, né? E a gente diminui, ameniza as atitudes escrotas deles. Então, vamos lá. A barba, se parecer que a barba é azul, a barba é azul, tá? Fica atenta com isso. E aí, no final das contas, até aqui já estava explicado, mas só para poder a história ter uma finalização para vocês. O que aconteceu? Ela se casou, né? Ele deu uma chave para ela e ele disse assim, olha, você pode usar todo o castelo. Pode usar todo o castelo. Mas você não pode entrar, eu vou te dar essa chave em confiança, mas você não pode entrar, né, nesse quarto. Porque se você entrar nesse quarto, esse quarto guarda um grande segredo e tudo, então eu confio de você ficar com a chave, mas você não pode entrar nesse quarto. É óbvio que ela, quando ele saiu, né, foi fazer a caçada deles, eu não lembro bem o que ele foi fazer, ela entrou no quarto. E lá, ela se deparou com o cadáver de todas as mulheres dele que tinham sumido. Ela descobriu a verdade dele. Ele simplesmente matava as mulheres e guardava E ele matava justamente no momento que elas entravam no quarto. Isso me lembra muito a questão de quando você vê o celular do cara, né, e aí tem mensagem, isso aconteceu comigo também, óbvio, tem todas as histórias trágicas, tá? E por isso que eu digo pra vocês que tem solução, porque hoje eu tô no melhor momento da minha vida em todos os aspectos, tá? Financeiro, físico, emocional e a porra toda, então com certeza eu falo isso, vou contar pra vocês muitas histórias trágicas pra mim, pra dizer que quando eu consegui mudar esse padrão e entender que eu não fazia parte dessa matrix, que eu não fazia parte do padrão, a minha vida mudou de 0 a 100 muito rápido. Então vamos lá, gente, olha só. O que acontece? Sabe aquela história? Isso, como eu disse, né, já aconteceu comigo também. Nossa, ela olhou o celular e tinha mensagem. Descobriu mensagem, né, um flerte ou alguma coisa que de fato está acontecendo errada, tá? Ela que violou a privacidade. Então, assim, né, quando você vai num lugar e o cara tá fazendo alguma coisa errada, quando você descobre, e aí ele vai dizer assim, você não deveria ter ido lá, que foi o que aconteceu comigo, e, enfim, errada tá você que descobre a verdade, que era o que o Barba Azul colocava, né? Olha só, não, você não podia, você perdeu o direito de viver porque eu não pude confiar, eu te dei a chave, mas não era pra você entrar lá, você descobriu a verdade. Então, se você descobriu a verdade, você vai ser punida. E isso acontece muito com a gente, tanto e principalmente o que acontece com você. E é isso que você tá nessa sala secreta pra mudar, é que quando aparece uma pessoa, você quer se adequar
E isso é o que os coaches de relacionamento falam com você. Você se interessa por uma pessoa, você vai se adequar à realidade dela para você poder conquistar. Ninguém para dizer que você não tem que caber na vida. E aí quem diz de uma forma muito cruel também, mas que você tem que caber na vida da pessoa. E não é assim. Então, na realidade, você precisa desconstruir esse modelo que é um modelo machista, né? Contemporâneo, machista, que você entende que você precisa dar muita coisa para ter um homem, essa cultura falocêntrica, que você precisa dar muita coisa para ter um homem ao seu lado, que você precisa ser submissa, você precisa... E aí hoje os papéis eles estão piores, porque você tem que ser bem sucedida, você tem que ser boa mãe, você tem que ser gostosa de corpo, e quando você é gostosa de alma, você descobre que você não tem que ser porra nenhuma disso, mas enfim, você tem que ser gostosa de corpo, que você tem que ser um monte de coisa para esse cara querer ficar com você. Mas você tem que ser, te dizem que você tem que ser um monte de coisa menos aquilo que você é de verdade. E aí você cai no conto do Barba Azul, porque você quer diminuir, você tem um vazio. E na realidade, quando as minhas alunas da jornada, elas estão conhecendo alguém, eu sempre falo isso. Perceba se você quer ter alguém na sua vida e o lugar está vazio, e nunca funciona quando esse lugar está vazio, ou se é essa pessoa que te encantou. Então, uma das coisas que a gente precisa é que você, quando você entra na CG, quando você está usando o método LMS3, você se preenche de si mesma. Quando você se preenche de si mesma, o que acontece? Esse lugar não tá vazio, então você escolhe quem vai entrar nesse lugar. E aí você para de achar que a barba da pessoa não é tão azul. Você entende. E é muito importante. Isso tem a ver o quê? Com auto-amor, tá? Então o que a gente vai trabalhar? Qual é o ponto? Por que eu trouxe essa reflexão aqui pra vocês, pra esse esquenta da sala secreta do Dia dos Namorados? O que eu quero que você entenda é... Por que esse lugar tá vazio? Por que você tem tanta necessidade de colocar alguém nesse lugar? Namorar é uma delícia para quem nunca se casou, que quer formar família, né? Que pode ter gente de todas as idades. Gente, é muito importante. Depois de todas as minhas desaventuras, eu não me tornei só especialista em sexualidade feminina ou em sensualidade. Eu me tornei especialista em amor. Então, assim, o amor é uma ferramenta fantástica, mas esse amor ele não pode nascer de uma carência, ele não pode nascer de um vazio. E quando você entra nesse mood de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, você tá sempre desesperada tentando conhecer alguém, enfiando alguém nesse buraco, você não vai ter sucesso. Não vai chegar alguém que faça sentido para você. Então, é muito importante que você esteja preenchida de si. Como que você se preenche de si? Descobrindo o auto-amor. Então, lembra que ontem a gente fez aquele exercício que foi o seguinte. Olha, veja em você tudo que você passou de relacionamento, tudo que foi tóxico. Reescreva a sua história. Veja que mulher você seria se esses finais não tivessem sido trágicos. Olhe como seria. E é a partir daí, a partir do momento que você não é vítima de relacionamentos falidos e você vai tentar levar a sua frequência para esse ponto, hoje o que você vai trazer para mim, a gente não vai olhar para suas desaventuras amorosas mais, mas a gente vai olhar e você vai assim, que mulher que você quer ser? Quem você quer ser? No seu trabalho, com a sua família, com a sua aparência, olhando para você, não é o que os outros esperam de você, né? Se você parar para pensar, e eu volto a dizer, eu dou o meu exemplo porque é mais fácil de vocês entenderem que eu tô no mesmo barco, só alguns degraus na frente, talvez bastante, né, dependendo de como você tá. Mas assim, as pessoas primeiro, lá atrás, esperavam que eu fizesse medicina, porque é o que todo mundo da minha escola fazia, todo mundo ali daquele pequeno núcleo. Eu falei, não quero, eu quero ser psicóloga, e todo mundo torceu. As pessoas esperavam de mim que eu estivesse vivendo num casamento falido, onde eu era traída, e trabalhando no consultório onde eu estava sendo desvalorizada. As pessoas esperavam de mim que nesse momento da vida eu tivesse com a cara toda cheia de procedimento, vivendo em função da minha aparência para fingir que eu não tenho 43 anos. Sabe? E aí,
eu entendi, eu me preenchi de mim, então eu não vivo de acordo com os papéis que esperam que eu tenha. De repente eu até quebro muito, porque eu não fiz medicina, depois eu larguei casamento, consultório, a porra toda, eu não me encho de procedimento, embora tenha um botox aqui da Lady linda que fez pra mim. Cara, nem cabelo eu pinto. Porque eu não preciso frear o tempo, porque assim, não tô dizendo que tá errado quem pinta o cabelo, mas pra mim tá de boa, assim, eu passo uma rena, dá umas luzes, porque eu queria clarear o cabelo, mas o meu cabelo com luzes fica péssimo, estragou muito, tanto que ele tá curtinho agora. E, enfim, então por que eu tô falando isso? Porque quando você entende que você não deve ser os papéis que esperam de você, e você se preenche de si, do seu eu sou, lembra do vídeo passado, centelha divina, né? Tenha fé em si mesma. Só que quando você vive em função do olhar do outro, do julgo do outro, e você tá presa, você não consegue sair do lugar, porque você tá sempre esperando aprovação, você tá sempre esperando validação, você tá sempre esperando que as pessoas olhem pra você e digam, olha, você tá no caminho certo. E como que você vai saber que você está no seu caminho certo? Quando você sabe que caminho você quer seguir. Óbvio que a gente vive numa sociedade onde a interação social é importante, onde a gente vive em comunidade. Então, sim, é importante que você tenha o mínimo de decoro social. Você não vai virar uma eremita. Mas, contudo, todavia, entretanto, o que eu quero dizer para você é o seguinte... Descubra o seu caminho, descubra quem você é. E eu não tô falando desse autoconhecimento que fica ali, não. Mas assim, para pensar, faz essa reflexão. Tudo bem que a gente tá só na sala secreta, ou se você tá assistindo esse vídeo em outro contexto. Mas assim, olha, então se você não tivesse tido esse monte de relacionamento frustrado, quem você seria? E aí você vai ver uma coisa muito importante, o quanto que esses relacionamentos te colocaram para baixo. Quanto que esses relacionamentos fizeram você achar que você vale pouco. O quanto que esses relacionamentos te descredenciaram enquanto mulher e às vezes você não tá nem achando que você é mulher. E aí é pior, porque aí você acha que para ser mulher você precisa ter um homem para validar a sua feminilidade. E aí você, mais uma vez eu volto a dizer, você perdeu o jogo. Então hoje o que você vai fazer para mim é o seguinte... Como que no seu mundo perfeito, como seria, né? Você ia estar trabalhando onde você trabalha? Você se sentiria da forma que você sente no seu trabalho? Você estaria tendo a relação que você tem com o seu corpo da forma que é e você se sente à vontade com isso? Você estaria todo dia tentando date com um cara que não tá nem aí pra você? Ou ao contrário, eu sou empoderada e eu não preciso de homem pra nada. Eu volto a dizer, ter um parceiro, ter um companheiro, ter aquele cara do seu lado que te admira, que te deseja, que te protege, que é parceiro, que vocês conversam, isso é perfeito, né? Agora, ter do seu lado uma pessoa que nem tá do seu lado, que você tem que fazer força para caber na vida dela, que você tem que abrir mão de quem você é, que você tem que ficar angustiada se a pessoa vai mandar mensagem ou não, ou se você tá num relacionamento aquela pessoa não te valoriza, sabe? Lembrando que a gente não é mercadoria para ser valorizada, mas aquela pessoa não faz questão de estar com você, aquela pessoa não faz questão de te agradar, aquela pessoa não faz... Peraí. Então... isso não vai validar o seu feminino. Isso não vai fazer de você uma mulher. Então, ter alguém na sua vida, muitas vezes está te invalidando mais do que validando, principalmente essas pseudo-relações. E isso eu falo muito para quem está solteira, tentando, que fica todo dia achando, é esse, é esse, é esse. Rolou uma química. Gente, eu tenho um ranço desse rolou uma química, eu vou falar muito isso. Rolou química nada, você que está quimicamente viciada nessa adrenalina de conquista, nessa adrenalina de achar que a pessoa precisa ficar na sua vida, nessa adrenalina de... Então para com isso, você é uma gostosa de alma, uma mulher gostosa de alma, ela é preenchida de si, resumindo, ela é preenchida de si, ela sabe muito bem o que ela quer a partir do momento que ela é preenchida dela mesma. E aí ela tem esse filtro
do que faz sentido pra ela. E é aí que você se torna mais magnética. Não é porque você tá fazendo joguinho de conquista ou eu não preciso de homem pra nada. Eu estou, agora tá na moda sabático, né? Eu tô no meu ano sabático. Eu não quero ninguém. Não é isso, mas também você não precisa achar que a barba não é azul. Então você precisa estar no seu centro, potência criativa, feliz, com tesão em quem você é. Porque é aquela máxima, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Se você não sente tesão em você, se você não admira a sua vida, se você não tem energia, como que você quer que outra pessoa chegue te dando isso tudo? Como que você quer ser admirada por um homem interessante se você não se admira? Como que você quer ser notada por um cara que é gente boa, nananana, que realmente é alguém que quer construir alguma história, se você se sente um lixo, e aí você tá esperando que chegue outro lixo na sua vida pra continuar dizendo que você é um lixo, porque se você está nesse contexto, homem nenhum interessante vai chegar até você. Você não brilha, sabe? Então eu tô falando muito aqui, empolgada, porque assim, é muito racional isso. E se você espera que alguém chegue pra acender a sua luz, e aí sim você começar a viver, você tá no caminho errado. Então você precisa brilhar, sabe? E não é brilhar para atrair uma pessoa, ficar magnética. É natural quando você se preenche de si. Você sai da invisibilidade, né? Por que a pessoa é notada? Porque ela é admirada. Porque ela tem presença. Porque ela sabe conversar. Não é aparência física, então é essa presença, essa segurança. O magnetismo, ele vem justamente disso, quando você está presente no aqui e agora. Esses dias eu vi, já falei pra cacete, eu falo que o vídeo vai ser rápido, mas é muita informação que eu quero passar, fico doida. Esses dias eu vi um vídeo, até de uma moça que eu gosto muito do trabalho dela, inclusive já comprei curso dela, sobre outra coisa, não sobre relacionamento. E aí ela veio, eu até mandei para as meninas que estão na ACG, porque ela veio dizendo assim, técnica, para quem já me segue há um tempo que vê meu trabalho, sabe que eu bato nessa tecla infinitamente, que a moça veio e disse assim, técnica infalível para você se tornar uma mulher atraente. Quando você for sair com um cara, você contemple o restaurante, tenha prazer, porque nada mais afrodisíaco, esse não foi o termo que ela usou, mas nada mais afrodisíaco do que uma mulher que gosta, que tá presente, que tá no aqui e agora. Então assim, elogia a comida. E aí ela foi dizendo, eu concordo em gênero, número, grau com o raciocínio. Eu vou até colocar aqui no cantinho da tela, foi um story que eu fiz ontem, sobre o que acontece quando você entra na ACG e vai ativando o efeito S3, assim, vai aparecer aqui assim, ó. Esses são o caminho que você faz até você se tornar de fato uma gostosa de alma com propriedade disso. Mas a questão que ela coloca é a seguinte, e aí eu não concordo, isso não é uma técnica. Você não tem que amar um restaurante, estar em presença, tá tudo para poder conquistar uma pessoa, para poder ser notada por um homem, para poder aquele homem te convidar para sair de novo. Você tem que estar em estado de presença, você deve estar em estado de presença, porque quando você está em estado de presença, você tem uma vida boa, mesmo sendo comendo um cachorro quente na esquina. Então, você tem uma vida boa, você tem prazer quando você tá tomando banho, sabe? Você coloca uma música, você acende um incenso, você não gosta de incenso, mas sei lá, você faz alguma coisa. É estar presente no aqui e agora. Então, não tem que ser uma técnica para você chamar a atenção de um cara que tá saindo com você e ele ficar interessado em te chamar para sair de novo. Esse é o seu estado de presença, o estado de constância, o estado que você deve estar na vida para ter uma vida boa, para ter uma vida prazerosa, para ter uma vida de gostosa de alma, sabe? Não para conquistar alguém, não para atrair alguém, mas porque esse é o mood. Quando você tem presença, quando você tem tesão em você mesma, quando você gosta da vida, quando você contempla uma xícara de café, você ganhou o jogo. Porque você tem presença no mundo. E aí você vai ser, sei lá, 1% das mulheres que vivem em estado de presença. E aí você vai ser esse 1% das mulheres que estão suscetíveis a atrair homens, 1% dos homens que estão interessados em realmente se relacionar e construir uma história com alguém. Você sai do gado, sabe?
Você sai do gado. O gado, hoje, dos homens, são homens que dão ghost, homens com irresponsabilidade afetiva. Mulheres também têm, tá? Mas aqui eu tô falando mais para as mulheres que me ouvem e que fazem os meus eventos. Então, assim, a questão é essa. São homens que acham que podem sumir, estão mandando mensagem para um monte de mulher para ver qual que cola. Esse é o gado, tá? Esse é o gado masculino. É isso que você não quer. Qual é o gado feminino? A mulher que tá ali todo dia dando trela pra cara que some e aparece, a mulher que se desvaloriza, a mulher que não respeita seus limites, a mulher que quando o cara chama pra convite meia boca de última hora, ela vai. Então, e aí é o tal negócio. Quando você está no gado feminino, você vai atrair o gado masculino e vice-versa. Quando você consegue sair dessa matrix, quando você consegue se preencher de si, quando você consegue, né, como a Ana Desidério falou, ter presença, ter prazer, estar ali, estar no aqui e agora, porque você está preenchida de si, você descobriu aí o borogodó da gostosa de alma, você sai desse gado. E quando você sai desse gado, você vai atrair homens que estão fora do gado também. É uma peneira. Tem eu fiz uma grande amiga aqui na CG, uma pessoa que entrou como aluna e, sabe, me acrescentou demais. E ela tem uma frase que é perfeita, que virou lema aqui da CG. Que depois que ela entrou, ela parou de ter necessidade de passar o rodo. Ela agora passa uma peneira de ouro e ela vai sentindo e ela não perde o tempo com quem não vai dar o mínimo que ela merece, sabe? E as coisas estão caminhando super bem para ela. Emocionalmente também, de conhecer pessoas que de fato são interessadas. Então, é isso que você tem que entender. Se você age como uma manada, você vai ser vista na manada. Tá? Se você sente, porque o agir tem a ver com sentir. Se você se sente na manada, se você se sente, é isso que você vai ter. O universo dá aquilo que você já se dá. Sabe? Não é física quântica, magia, nada. Isso é lógica. Então vamos parar com isso. Então esse esquenta do Dia dos Namorados, ele vai servir justamente para que você já tome essa consciência de que você precisa sair dessa matrix. Mas lembrando, isso não é jogo da conquista, isso não é técnica, isso não é para fazer jogo de desinteresse e o cara te querer, não. É você por você. Tá? Eu sei que você veio aqui buscando um relacionamento, buscando uma esperança de alguém que vai dizer que você vai encontrar alguém. E sim, eu acho isso muito possível. Mas eu preciso que você olhe para você. Eu preciso que você busque a si mesma. Eu preciso que você entenda que você não precisa aceitar qualquer coisa para ter um homem do seu lado. Tá? Cara, porque um homem para comer mulher, cara, vocês fazem muito esforço pro cara te comer, você nem precisava fazer esforço pra isso, sabe? Para pra pensar. É uma ginástica pro cara transar com você. Você consegue ver o quanto que você tá se objetificando? Então vamos parar, né? Gostosa de alma que é gostosa de alma entende o lugar que ela tem, ela tá preenchida de si. É preconceituoso que eu vou falar, um amigo meu esses dias até ficou bravo porque eu coloquei isso num post. Você sai do lugar de ser escolhida, de fazer força para ser escolhida, você passa a escolher. Tá? É isso. Então faça isso. Que tipo de mulher você quer ser? Sabe? E essa mulher que você quer ser, você se admira por quê? O que faz essa mulher ser uma grande gostosa? Hoje, do jeito que você está sendo. Aí você vai comparar a mulher que você é hoje, o que faz de você uma grande gostosa? E a mulher que você quer ser, que você teria sido se você não tivesse passado por esse monte de relacionamento frustrado. É isso que a gente vai construir, é essa base. É a partir daí que você vai fazer essa reprogramação mental, porque você não vai mais pensar e agir principalmente como essa mulher que foi maltratada, foi abusada, foi traída, foi tudo. Você vai pensar e agir como essa mulher que teve histórias de amor saudáveis e que realmente viveu histórias de amor, não histórias de terror. Tá certo? Então, qualquer dúvida me chamem, esse vídeo vai, por favor, é importante que vocês assistam até quarta-feira e também vai ficar aberto no YouTube por um tempo, porque esse canal é novo
e para poder dar engajamento aí, então você se inscreve no canal, fala com seus amigos para me inscreverem, essas burocracias todas que eu sou meio out, tá bom? Gratidão por estar aqui e, por favor, siga as minhas recomendações.